combustível, manutenção, abrigo. Tudo isso pesa na hora de contabilizar os custos fixos e variáveis quando você utiliza máquinas na produção agrícola. Como calcular esses gastos? Você fica sabendo agora na nossa sala de aula sobre gestão de custos em operações mecanizadas. Bom dia, telespectadores e telespectadoras do canal do Produtor Rural. Meu nome é Mauro Moura Misel Faria, estamos falando sobre gestão de custos de operações mecanizadas e hoje iremos dar continuidade à nossa aula anterior. Bom, custos operacionais de máquinas. Vamos mostrar como esses custos são feitos, como são apurados. Nós temos os custos fixos, os custos variáveis e o custo total, que é a soma do custo fixo do custo variável. Esse resultado é apresentado em reais por hora máquina. Você sabe quais são os itens que formam os custos fixos? Bom, temos 4 itens: depreciação, juros sobre capital, o custo de abrigo e seguros. Dessa forma, vamos analisar cada um. Depreciação. Depreciação é o valor que deve incidir no custo da máquina correspondente à perda do valor da mesma, considerando sua vida útil. Vamos analisar a figura. A gente hoje compra uma máquina. Só que daqui a 10 anos, essa máquina, pelo uso, ela já está desgastada. Ela perdeu o valor. Então, você, na hora de calcular o seu custo de hora-máquina, deve incluir o custo de depreciação, porque esse custo é que irá auxiliar e fazer parte expressiva da sua capacidade de comprar uma máquina nova, né? No momento da compra. Como calcular depreciação? Vamos à fórmula. Depreciação é o valor inicial da máquina, menos o valor de sucata, que você estipula, dividido pela vida útil dessa máquina. Aqui nesse cálculo estamos utilizando R$100 mil o custo do trator, estamos levando em consideração que o valor de sucata dele ao final de 10 anos será de 20 mil e a vida útil dele é de 10 anos. Nós iremos chegar a um custo anual de depreciação para esse trator de R$8 mil. Bom, mas observemos uma questão importante aqui no exemplo embaixo. Essa mesma depreciação, utilizando o mesmo valor, com um valor de sucata maior, ou seja, o que representa esses 40 mil? Representa que essa máquina, no final de 10 anos, tem uma valoração maior em função da manutenção que foi dada a essa máquina. Então, eu posso atribuir esse valor de 40 mil. Dividido pela vida útil dele, em anos, tem um custo de R$6 mil por ano. Percebam a diferença pelo simples fato da alteração do valor de sucata, ou seja, esse valor representa exatamente o valor referente ao grau de conservação dessa máquina. Juros sobre capital. Juros sobre capital é muito importante ser utilizado porque leva em consideração, você compra um trator hoje por 100 mil, só que daqui a 10 anos, se você for comprar esse mesmo trator, esse trator não custará 100 mil. Ele custará 100 mil, mais uma série de custos inerentes ao produto pela evolução tecnológica e pela inflação. Então, quando utilizamos o cálculo de juros, eles nos ajudam justamente a cobrir essa diferença daqui a 10 anos. E a sistemática de cálculo é assim. P é o valor principal do capital, ou seja, o valor que você adquiriu a máquina, mais 10% desse valor dividido por 2, que ao final chegaremos a um custo de R$ 5.500 por ano. Tá? Vamos entender melhor esse conceito. Lembra o que eu falei? Trator você comprou em 2016, uma tecnologia zero. Só que em 2026, esse trator passou por um processo de evolução tecnológica. É a mesma potência, é a mesma marca. Então, os juros de capital vai lhe auxiliar justamente a fazer esse ajuste na hora de ter que você comprar essa máquina nova daqui a 10 anos. Abrigo. Bom, você não vai deixar a sua máquina caríssima ao sol, ao relento e à chuva. Você tem que fazer um abrigo porque é uma das formas de você justamente garantir que o seu valor de sucata e a sua manutenção será apropriada.
Dessa forma, nós temos uma metodologia e um conceito que deve ser utilizado principalmente para aqueles que ainda não utilizam como uma referência. Mas cada caso é um caso e cada abrigo que cada produtor constrói para a sua máquina tem um valor diferenciado. Dessa forma, a gente pode utilizar de maneira genérica, utilizar o valor de 0,5% a 2% do valor da máquina, né, para cálculo desse valor. Então, aqui nós vamos utilizar 1% do valor da máquina como custo de abrigo. Esse custo representa R$ 100 ao ano. Seguro da máquina. Geralmente, os produtores não fazem seguro de suas máquinas agrícolas. O valor atribuído a esse item de custo deverá ser estabelecido em negociação com a seguradora. Cada caso é o caso, cada máquina tem um valor diferenciado. Mas é muito importante que se inclua o custo do seguro. Vamos fechar os custos fixos. Então, em relação a tudo aquilo que foi apresentado anteriormente, nós temos, em relação aos custos fixos, depreciação, juros, abrigo e seguro, né? E desses custos todos ao ano, nós totalizamos R$ 16.600. Percebam que, em análise do custo fixo, a depreciação é um item de quase 50% na participação total desse custo fixo. Ou seja, é muito importante se utilizar a depreciação. E, infelizmente, muitos produtores não gostam de utilizar isso. E eu acredito que seja por não entenderem corretamente o sentido de se fazer esse cálculo. Mas aqui nós vamos esclarecer. Vamos agora ao custo variável. O que é custo variável? Os custos variáveis são aqueles que variam de acordo com o número de horas trabalhadas, ou seja, diretamente em relação ao número de horas trabalhadas. Você sabe quais são os itens que formam os custos variáveis? Vamos apresentar. Combustíveis, lubrificantes, manutenção e mão de obra. Vamos voltar ao nosso tema principal, que é o combustível, e vocês vão perceber a sua importância, tá? Os gastos de combustíveis, se você não tem controle, se você não tem registro, eles podem ser estimados com uma certa precisão para que você dê início a esse controle e tenha algo a comparar. Então, vamos aqui. Temos um método estimativo para tratores acima de HP, na qual o consumo de combustível em litros por hora máquina se dá multiplicando 0,164 pela potência máxima do trator em CV. Para tratores abaixo de 200 HP, a fórmula muda um pouco, mas é o mesmo procedimento. Apenas vamos utilizar outro coeficiente de 0,151 vezes a potência máxima do trator. Efetuando o cálculo, o consumo de combustível, para o nosso caso e exemplo aqui, um trator de 85 CV, o consumo em litros por hora máquina será de 0,51 vezes 85, que dá 12,83 litros por hora máquina. Bom, considerando um preço do diesel a R$ 3,10, o gasto total no ano, com esse padrão de consumo, 1.000 horas máquinas trabalhadas vezes o valor do diesel, teremos um valor total de R$ 39.773 ao ano apenas com combustível. Lubrificantes. O valor de lubrificante também poderá ser estimado em função dos seguintes parâmetros, né? Consumo de lubrificante, também temos um coeficiente na qual você multiplica depois o somatório da potência do trator em CV por esse coeficiente aqui de 0,02169. Chegamos ao resultado de 0,0365 litros por hora máquina de lubrificante. E também temos em relação à graxa uma referência, que é meio quilo de graxa a cada 10 horas trabalhadas. Bom, vamos calcular. Consumo de lubrificante. Lubrificante. Óleo lubrificante. Conforme a fórmula apresentada anteriormente, nós temos 0,0365 litros por hora máquina, vezes 1.000 horas trabalhadas, vezes 12,50, que nós teremos um custo total de lubrificante da ordem de R$ 456,25.
A graxa, seguindo aquela mesma metodologia e a fórmula, ela também é muito simples de se fazer. Meio quilo de graxa vezes 1.000 horas trabalhadas dividido por 10, nós temos aqui que o total anual de graxa a ser consumida será da ordem de 50 quilos. Vezes o preço da graxa em média de R$10 o quilo, nós teremos um custo com graxa anual de R$500. Manutenção. Os custos com manutenção incluem a preventiva e a corretiva. A manutenção poderá ser orçada junto à concessionária, pois os itens e o período de realização estão bem definidos, justamente no manual da máquina. A corretiva, para efeito em orçamentação, deverá ser estimada posteriormente e ajustada à realidade ocorrida, do desempenho e operações das suas máquinas. Bom, como uma forma de estimar, nós temos aqui que os tratores, nós teremos 10% do valor investido por ano será destinado à manutenção. Então, a manutenção, eu tenho um trator de R$100.000 e vou destinar 10%, aqui está em decimal, para a manutenção como um todo, ou seja, R$10.000 ao ano. Para implementos, nós podemos utilizar o valor de 6% do valor investido ao ano, o que representa o valor em manutenção dos implementos. Nesse caso, estamos utilizando um valor de R$15.000 do implemento, 6% desse valor investido será destinado à manutenção, estamos falando num valor de ordem de R$900 ao ano para a manutenção de implementos. Bom, mão de obra. Os custos de mão de obra incluem o salário do operador, os encargos sociais e as gratificações. Vamos a exemplo de cálculo. Nós temos 22 dias úteis trabalhados na propriedade ao mês, vezes 8 horas trabalhadas ao dia. Teremos 166 horas trabalhadas ao mês. Então, para cálculo justamente do custo de mão de obra, nós devemos fazer a seguinte conta: o salário mais encargos vezes 13, lembramos que tem o 13º, dividido por 12, que é o número de meses do ano. E aí nós teremos um valor de reais ao mês, dividido pelas 176 horas trabalhadas no mês, que me dará um resultado reais por hora máquina. Vamos fazer a conta. Salário. Estipulei um salário de R$1.500 e o meu custo com encargos com esse operador também de R$1.500. Esse valor somado eu tenho que multiplicar por 13 em função do 13º e dividir por 12, que é o número de meses ao ano. Nós teremos o valor de R$3.250 ao mês. Bom, se nós pegarmos o valor de R$3.250 ao mês e dividirmos pelo número de horas que ele tem de trabalho ao mês, teremos ao valor de custo horário da mão de obra no valor de R$18,46 por hora máquina trabalhada. Então, agora, nós vamos fechar os custos variáveis. Vamos à tabela. Bom, fechando os custos variáveis, nós fizemos aqui e explicitamos que esses cálculos estão sendo feitos em relação a 1.000 horas de operação. E, em função disso, nós temos a distribuição dos principais itens de custo aqui. Os custos variáveis deram um total de R$ 69.189,25. E percebam que combustível representa 57,48% do total desses custos variáveis. E aqui, justamente, mostramos a importância do controle de combustível, nos voltando à aula anterior, na qual mostramos a importância de se fazer esse controle. Mas agora nós vamos fechar o custo total, Fechamos o custo fixo, fechamos o custo variável, vamos juntá-los para compreender melhor essa relação de custo na operação do nosso mecanizado. Vamos aqui. Temos o item depreciação, juros, abrigo, seguro. Eles são, em azul, o custo fixo. Bom, então temos aqui nos custos variáveis o item combustível, lubrificante,
manutenção e mão de obra. Ou seja, tudo aquilo que nós apuramos anteriormente está registrado nessa tabela. E agora nós vamos fazer a análise desses custos. Percebam que nós agora totalizamos, para 1.000 horas de operação desse trator, R$ 85.789,25. Vamos analisar e observar a participação de cada item desse no total desse custo. Depreciação, quando você junta os dois custos, foi para a ordem de quase 10%, 9,33%. Ele baixou muito em relação quando nós analisamos especificamente custo fixo, mas quando entra no custo total, nós percebemos que ele tem importância, mas não uma importância tão grande no total do custo operacional como combustível, que veio para a ordem de 46,36% do seu custo total operacional. Essa participação, quando somada aqui e analisada no quadro amarelo, nós vemos que os custos fixos representam quase 20% do custo total e os custos variáveis representam 80%. Ou seja, você agora tem condição, de saber quanto realmente custa a operação da sua máquina, você tem condição de analisar como está a distribuição desses custos em cada elemento de custo da sua operação e compreender e perceber que é muito importante você fazer esses registros e fazer a apropriação correta de custos. Por quê? Com esse valor aqui, de R$ 85.789,25, nós vamos calcular o custo horário dessa sua máquina. Vamos lá. Bom, fechando o custo total de hora-máquina desse trator, nós temos o número de horas trabalhadas ao ano, que é 1.000. Então, nós vamos pegar o valor anterior total do custo ao ano e dividir por 1.000. Vamos chegar a um custo de hora-máquina do trator de R$ 85,79. Bom, você agora tem um parâmetro para analisar e até comparar com prestadores de serviço na sua região se realmente compensa você ter uma máquina e, se tiver condição, se não é mais viável você alocar a máquina. Mas agora você tem um valor de referência que você pode fazer essa análise. E isso é muito importante. Bom, aqui está sendo apresentado a metodologia de cálculo para o trator. E o implemento também segue essa mesma metodologia, apenas você irá retirar elementos como combustível, que o implemento não consome, Mas a metodologia e a forma de se apurar é a mesma. Bom, e finalizando, espero ter demonstrado com essas aulas a importância de se ter ferramenta de gestão e principalmente fazer a análise operacional das operações mecanizadas. Elas representam um importante item de custo, na qual o produtor tem que ter o controle, e esse controle só pode ser feito através dos registros, feitos de forma organizada e com informações confiáveis que irão subsidiar a tomada de decisão. Quer seja, por exemplo, em você continuar com a sua máquina ou então você fazer locação num serviço terceirizado. Também é muito importante que toda a sua equipe de funcionários, e inclusive o produtor, busquem capacitação específica para poder melhor aproveitar o rendimento desse maquinário na qual você tem. Para maior conhecimento sobre como fazer gestão de custos das operações mecanizadas em sua propriedade, busque junto ao Sindicato Rural as capacitações fornecidas gratuitamente do Senar em seu estado. Nunca deixe de consultar um profissional habilitado para orientar e facilitar a implantação e análise dos seus controles. Nossa aula aqui foi uma aula expositiva mostrando a importância e dando alguns exemplos práticos que muitas vezes as pessoas não se atentam pela falta do registro de seus controles. Então, ela não tem um componente de formação completa, mas nós acredito que estamos fornecendo a você informações suficientes para que você busque se aperfeiçoar e tenha uma referência para dar o seu start inicial e implementação desses seus controles. Eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado.